Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Igor Cadilhac, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico. Hoje é terça-feira, dia 3 de setembro de 2024. Devido ao feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, a primeira sessão de setembro foi marcada por baixa liquidez. E aí, o foco ficou aqui com o Brasil. O grande destaque foi o detalhamento do orçamento do ano que vem. Apesar da afirmação do governo de que a meta fiscal será cumprida, o mercado continua cético, vendo ainda vários desafios no radar. O principal deles segue sendo estrutural. O projeto não apresentou nenhuma ação para conter o crescimento das despesas obrigatórias. Só medidas de revisão de gastos vinda de cortes de benefícios que estão sendo pagos indevidamente. Como um bom ouvinte do Diário Econômico deve estar atento, esses bons números do lado da receita são importantes, mas para atingirmos o déficit zero, é fundamental a atuação do lado da despesa, com corte de gastos. Só para vocês terem uma ideia, as despesas obrigatórias do governo federal devem subir mais de 132 bilhões de reais em 2025. Só benefícios previdenciários e salário do funcionalismo público consomem quase todo o espaço aberto para novos gastos do ano que vem. Ou seja, o governo está cada vez mais dependente de receitas extraordinárias, com fonte incerta, difícil de ser mensurada e que precisam de aprovação no Congresso. Isso tudo em um cenário de despesas subestimadas e receitas superestimadas. No fundo, o projeto acabou trazendo pouca novidade e nosso cenário fiscal continua em risco. Isso, somado aos impactos iniciais da mudança tarifária vermelha, patamar 2, na energia elétrica, contribuíram para uma alta disseminada nos DIs. Somente a ponta curta recuou um pouco, mas segue indicando uma alta na Selic. Na moeda, após somar uma perda de quase 3% na semana passada, o real passou por uma leve correção ontem, fechando em 5,61 contra o dólar. Além do diário de rolagem, o Banco Central realizou mais um leilão de contratos novos, injetando mais 735 milhões de dólares no mercado com a venda de swap cambial. Somando tudo, tivemos uma intervenção de 3 bilhões de dólares para atender a demanda de liquidez. Para fechar, na Bolsa, o Ibovespa recuou 0,8%. Vale foi uma das mais afetadas, sentindo o tombo do minério de ferro após o PMI chinês de agosto mostrar mais um resultado fraco. Petrobras também caiu após o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, falar que o governo não vê pagamento extraordinário de dividendos. Além disso, a estatal reduziu os preços do querosene e da aviação em quase 9% a partir de setembro. Mas no petróleo, é importante destacar que foi um movimento interno. No exterior, a commodity se recuperou um pouco depois da Reuters divulgar um levantamento que mostrou redução na produção da OPEP para o menor nível desde janeiro. E aqui, os riscos geopolíticos continuam de pano de fundo. Para hoje, em Brasília, Pacheco deve se reunir com o presidente da CAI para definir data de sabatina de Galípolo. Mas o grande destaque mesmo é a divulgação do nosso PIB do segundo trimestre. Projetamos uma alta de 0,9% mesmo com a tragédia no Rio Grande do Sul, que teve um impacto bem menor do que o previsto inicialmente. Pelo lado da oferta, o setor de serviços deverá ser o principal destaque, impulsionado pelas atividades relacionadas a famílias que se beneficiam do bom momento do mercado de trabalho. A indústria também deve apresentar um desempenho positivo, principalmente devido à recuperação da transformação desde o início do ano. A única exceção será a agropecuária, não por um resultado ruim, mas sim devido à sazonalidade mais favorável do primeiro trimestre para a safra brasileira. Pelo lado da demanda, as principais contribuições devem vir do consumo das famílias e da formação bruta de capital fixo. Em contrapartida, o consumo do governo e o setor externo devem exercer uma pressão negativa, com o principal impacto vindo do aumento expressivo das importações. Olhando para o futuro, a tendência para o restante do ano segue sendo de um hiato do produto mais apertado. Os dados de alta frequência continuam mostrando resiliência, com grande parte dos indicadores se estabilizando em níveis elevados, próximos das máximas históricas. Além disso, temos observado uma recuperação substancial em setores estruturalmente mais frágeis, como a indústria e a construção civil, que vivem um melhor momento em anos. No setor agrícola, temos visto revisões contínuas para cima na projeção da safra anual ao longo dos últimos meses, que indicam os melhores números desde janeiro. Na pecuária, o abate de bovinos alcançou o recorde histórico no primeiro trimestre, e os resultados preliminares do segundo tri apontam para uma expansão nos abates de bovinos, suínos e frango. Com isso, projetamos uma alta de 2,5% para 2024. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!